Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Instituto, Instituto Porto da Vida, uma honra para nós, pastor Marcelo Bigardi, da Igreja Bola de Neve. Para nós uma honra, pastor. Gratidão por ter separado esses minutos para estar aqui conosco. Ele que também é coach, né, Master Coach, que eu estava vendo ali na sua biografia. E nós vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre coaching ministerial. Seja bem-vindo, pastor Marcelo. Obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado pelo convite, pastor Anderson, prazer e a honra é minha estar aqui com vocês. Que legal. Pastor, nós temos feito um trabalho em relação ao coaching ministerial. Nós sabemos que o coaching ele foi muito utilizado nos últimos 10, 15 anos pelas empresas, pelas indústrias, pelos recursos humanos. E hoje nós estamos vendo o coach de alguma forma entrar dentro da igreja como ferramentas de apoio na área de treinamento ministerial, na área de desenvolvimento pessoal. Como tem sido isso na sua formação de coach? Como você tem aplicado isso com a sua liderança, com a sua igreja? As ferramentas de coaching têm sido assim, um instrumento muito forte, porque na realidade o coaching é um acompanhamento, é um processo a mais da mentoria, né? Porque ela utiliza as ferramentas, ele extrai as respostas que, no nosso caso, Deus já colocou dentro de nós e às vezes precisa só de alguém te incentivando para puxá-las. E quando você se abre para ferramentas assim, eu tenho visto resultados incríveis, tanto na minha igreja quanto nas igrejas que eu cuido lá no estado do Paraná. Super importante e super eficaz, né? Quando você responde, às vezes a resposta que você precisa estar dentro de você, Deus colocou, mas como eu falei, precisa alguém te impulsionar, te apertar um botão para que essa resposta venha. E essas ferramentas são maravilhosas para isso. Que legal. A gente temos percebido, principalmente no ministério, entre pastores, líderes, né, de igreja, uma insatisfação muito grande, às vezes uma guerra entre a liderança e o pastor e a liderança, onde como resultado multiplica-se as igrejas, no sentido não uma multiplicação saudável. Não Sim. estou contente aqui, abro uma igreja ali com a minha visão, do meu jeito, do jeito que eu acho. Esse tem sido um resultado muito constante, espalhado pelo Brasil e até pelo mundo. Em razão dessa insatisfação, o treinamento, o desenvolvimento desse pastor para entender que a liderança está ao lado dele e ao mesmo tempo a liderança entender esse papel do mentoreamento, da paternidade, né, dessa fonte que vem da hierarquia, isso também é importante. Como que o senhor enxerga essa situação? Eu acho que todo esse problema é um problema de identidade. Quanto mais próximo uma pessoa está de Deus, mais clara fica a visão e a identidade de quem ela é em Deus. Então o que acontece? Eu não estou dizendo que as pessoas não estão próximas de Deus, mas às vezes o que falta é essa humildade de reconhecer qual é o seu papel. E nessa, ao invés de haver harmonia e entender que todo dom que eu não tenho está em alguém no meu lado, e assim nós formamos equipes de alta performance, as pessoas acabam se frustrando, tendo um pouquinho de competição e preferem muitas vezes sair para abrir seus próprios ministérios do que entender o seu papel. Por exemplo, na minha denominação, Deus me deu uma visão. Só que a minha visão está em ajudar o meu pastor, que é o meu apóstolo, a cumprir a visão dele. Então, quando a Igreja Bola de Neve nasceu, Deus deu uma visão para o apóstolo Rina, de implantar igrejas pelo mundo. E ele me deu uma visão, ministerialmente falando agora como pastor, que é implantar igrejas no estado do Paraná, no Brasil e na Colômbia. Então, a minha visão completa a visão do meu pastor. Se eu não tenho certeza da minha identidade, eu vou querer fazer o que ele foi chamado para fazer. Então, às vezes, o problema de tudo isso é a falta da identidade e principalmente da humildade para reconhecer sua identidade. Né? Nem todo mundo foi chamado para ser um holofote, falar e milhares ouvirem. Alguns vão ser chamados para ser uma vela. Todo mundo é luz, mas alguns brilham mais longe e outros brilham só ao redor. E você precisa entender isso. Então, eu acredito que muita briga dá e muita confusão por causa disso, inversão de valores, inversão de papéis. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos nossos treinamentos é o desenvolvimento da missão, da visão. Sim. Porque o propósito, a Bíblia ela define muito bem para nós
conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. A questão da missão, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulo, está muito bem estabelecido. Agora, a visão está muito ligada ao chamado. Sim. Então, existe o chamado, monta-se a visão do chamado, monta-se a igreja, que é a parceria entre as pessoas que vão seguir aquela visão, e cumpre-se o propósito e a missão. Então, essa visão é essa identidade, é o chamado. Total. Porque ela é particular. Se eu pegar a visão que Deus tem te dado aqui em Rio Claro e quiser implantar em Curitiba, não vai dar certo. Porque Deus te deu uma visão específica para cá. E está dando certo aqui ou para onde Deus te colocar. E vice-versa é real também. Nós estamos vendo Deus agir de uma forma poderosíssima em Curitiba. A igreja tem crescido, mas não só a minha igreja. As igrejas que eu cuido estão crescendo, estão saudáveis. Isso é uma alegria para um líder, para alguém que mentoreia pastores. Mas a questão é, o que Deus tem me dado de estratégia é específico. Então, se alguém pegar aquilo que Deus me deu, sem Deus falar para ele vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V em outra cidade e nada vai funcionar. Porque eu creio que o impacto, a capacitação está envolvida com a visão. Aquilo que Deus vai te dar é para cumprir uma visão, e essa visão é geográfica. Então, Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa. Muita gente quer mudar para lá. E é perto da minha cidade. Então, se eu quiser implantar e fazer uma igreja em Balneário Camboriú, com tudo que eu faço em Curitiba, não vai dar certo, porque é geográfico. E esse papel requer humildade. De entender que muita gente não vai te ouvir, mas que muita gente está querendo te ouvir. E que essa visão vai alcançar pessoas. Né? Eu aprendi com o Mark Murdock que a gente não pode ir onde a gente é tolerado, ir onde a gente é celebrado. Se você não tem essa identidade, você vai querer que todo mundo te ouça. Nem todo mundo vai te ouvir. Tem gente que não está nem aí com você, mas tem pessoas dizendo, cara, por favor, fala comigo, me ajuda. Eu estou aqui. E isso também requer humildade. Sim. Quando eu vejo uma pessoa que sai do lado da minha igreja, atravessa a cidade para frequentar outra igreja, eu posso ficar triste. Porque esse cara tem a identidade que eu passou de lá. Só que ao mesmo tempo eu vejo pessoas saindo da igreja do lado dele, atravessando a cidade e vindo para cá. Então eu tenho que entender qual é o meu papel. E quando você entende, você atrai pessoas que entendem também o que acontece. Você forma equipes de trabalho, que são aqueles que estão abaixo de você, no sentido de ministério, de trabalho, mas você forma parceiros. Aí você se une com pastores em prol de uma visão em relação às cidades e tal. Por exemplo, fizemos um culto lá em Curitiba, eu nem estava envolvido. Era os líderes de jovens da cidade, e eles colocaram 50 mil pessoas no estádio do Atlético. Sem uma pessoa famosa pregando, um cantor. Eles disseram, a igreja de Jesus em Curitiba vai para o estádio. Foram 50 mil pessoas. Por quê? Eles trabalharam em unidade, não tinha um nome, não tinha uma igreja. E isso, pessoas maduras conseguem fazer, pessoas que sabem muito bem onde estão indo, né? Que legal. Pastor, e a gente percebe assim, as igrejas que têm mentores, que treinam dentro dessa visão, dentro dessa habilidade, têm se desenvolvido e alcançado resultados extraordinários. Sim. Quando a gente tem escolas que oferecem isso para nós ministerialmente, é mais extraordinário ainda. Sim. Nós estamos aqui desenvolvendo esse projeto do Instituto Por Toda a Vida. E eu sei que o senhor também tem um instituto. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho, dessa escola de treinamento do senhor, dos seus livros, de tudo que você tem feito para nos abençoar, porque o senhor é referência para nós. Maravilha. E o nosso instituto se funda também baseado em algumas leituras dos seus livros. Eu tenho a excelência da liderança, Nascidos para Reinar. Então são livros assim que moldou também, de certa forma, a nossa jornada. Então existe essa referência, os livros do pastor Flávio, ele está aqui atrás, né? Aqui curtindo com a gente. Vocês têm sido realmente referencial na área de liderança para conosco. Então fala um pouco desse trabalho com a gente. Legal. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então se você quiser tirar a ignorância de alguém, fornece o conhecimento. E o João Marcos ele fala que existem níveis e degraus e níveis de liderança. Então, por exemplo, se eu sou um líder nível 4, eu nunca vou conseguir liderar alguém nível 7. Porque esse cara, ele pode se submeter por um tempo. Mas quando ele percebe que essa tampa está baixa, ele vai procurar alguém com nível 8, nível 9. E eu fui aliás, né, todo mundo começa com nível 0, né? Sim. Tem um desejo, ele tem uma paixão, mas ele não tem maturidade nenhuma. Então como é que você faz? Você se aplica à leitura, você lê livros que falam sobre o assunto, vê vídeos, vai a conferências, faz cursos.
E há anos nós começamos a estudar sobre esse assunto. Então chega uma hora que o teu nível vai crescendo, você começa a ver pessoas que têm pessoas importantes na cidade, influentes na cidade, estando debaixo do seu guarda-chuva e felizes, dizendo, cara, é um prazer estar aqui. Então você vê que está valendo a pena todo esse esforço. E chega uma hora que dentro dessa visão, Deus mostrou algo muito forte assim na minha vida, que é a questão dos 3 pilares que eu ando, que é identidade, potencial e mudança social. Identidade, quanto mais perto de Deus, mais claro fica mais claro fica a ideia de quem você é em Deus. E é por isso que eu sou pastor local. Nós montamos um ministério de louvor, nós temos livros para cristãos, porque eu trabalho nesse primeiro pilar. Sim. Só que o segundo pilar é o potencial. É quando você extrai aquilo que você descobre que Deus colocou dentro de você. Por isso que eu tenho uma escola de treinamento de liderança, que eu já vou falar o nome dela aqui e tal. E a partir do segundo pilar você consegue mudar socialmente um lugar. Porque eu posso querer mudar com aquilo que não é o meu forte. Mas essa mudança ela é temporária. Quando eu aplico aquilo que Deus colocou dentro de mim, a mudança ela é enraizada. Então tudo começa com a identidade. Quem eu sou em Deus? Segundo, o que Ele colocou dentro de mim? Com isso daqui eu posso mudar as pessoas ao meu lado. Né? Aquilo que Deus me pediu para mudar. Então, dentro do segundo potencial, do segundo pilar, que é o potencial, a gente abriu uma escola de liderança chamada, tá na internet, liderandocoexcelência.com. Há ali 40 palestras gratuitas, há seminários, um gratuito, um já é pago, e um curso que nós acabamos de lançar de coaching, self-coaching muito forte, tá ali nesse site, e nós estamos filmando e trabalhando agora para mais 5 cursos, para serem lançados no primeiro semestre de 2019. Porque a gente entende a importância desse assunto e a gente já viu os resultados de pastores que colocaram isso em prática. E nós também começamos a escrever livros sobre o assunto. Excelência na Liderança você conhece. Sim, né? Esse aqui nós já... Alain, que é a editora que distribui o João Bever, eles pegaram para distribuir, então hoje vai estar no Brasil inteiro esse livro. Nós escrevemos esse livro, A Recompensa da Disciplina. Sem disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu tenho um amigo que ele é um doutor, e ele é muito bom na especialidade dele. Mas quantas vezes eu fui para a cidade que ele mora e eu não conseguia falar com ele, porque ele estava numa época de estudos. Então, uma pessoa disciplinada, focada. E as pessoas se perdem por falta de disciplina. Esse livro vai ajudar demais pessoas em relação a isso. Muito legal. E esse que é o meu lançamento, O Poder e o Impacto de uma Visão, pela Thomas Nelson, Brasil. Esse está saindo do forno. Ele comenta o seguinte: a partir do momento que eu entendo qual é a minha visão em Deus, essa visão tem que determinar meu alfabeto. Então, primeiro, a letra A, as amizades. A letra B, a qualidade da sua vida sempre vai depender de quem você chama de amigo. A letra B, a biblioteca. Tipo, vai na casa de uma pessoa, veja o que ele está lendo e você vai saber quem ele é e principalmente o que ele vai se tornar. Quem vê muita rede social e não lê livro nenhum, vai se tornar um fofoqueiro, uma pessoa inculta. Exatamente. Terceiro, a conduta, você não pode esconder quem você é. Então aquilo que a sua visão tem que moldar o seu caráter. Eu falo a letra D de disciplina e de inteligência emocional, que é quando eu equilibro os 2 hemisférios do meu cérebro, o esquerdo e o direito, quando eu consigo ser categórico em algo, essa é a minha visão e pronto, mas quando eu consigo ser maleável e ser altamente criativo. E esse equilíbrio, esse livro inteiro fala de Jesus, como ele conseguiu isso. Esqueci a letra E, fala de estado emocional, que é toda a batalha começa na mente, fala sobre fidelidade. Letra G, eu falo de gratidão. Uma pessoa ingrata geralmente não alcança os propósitos de Deus. Letra H, eu falo de humildade. I, eu falei de inteligência. J, de janta. Aquilo que você faz depois das 18 horas determina quem você é. Alguns vivem happy hour, outros saem e vão para aquilo que é importante. A família é importante, o estudo é importante, a igreja é importante. JK, eu falo sobre equilíbrio. Eu não sabia o que falar com a letra K. Liguei para o Dr. William Douglas e perguntei: doutor, o que o senhor falaria de liderança com a letra K que envolva a saúde? E aí é sempre bom ter uns nerds, amigos nerds do lado. Ele falou: puxa, fala sobre o potássio, que a letra K da tabela periódica. Sim. E o potássio ele é responsável pelo equilíbrio da água no organismo. E quando um líder ele consegue ter equilíbrio na vida, e ele consegue, na hora de trabalhar, e na hora de chegar em casa, descansar, ele consegue ter longevidade.
o alfabeto vai inteiro, eu falo várias letras, mas essa aqui eu queria dar uma ênfase. Muita gente está se frustrando hoje, pastor, porque ele não consegue ter equilíbrio. Vamos ao caso dos pastores. Pastor em tempo integral. Eu sou pastor e ele trata a mulher, ao invés de esposa, como uma membro da igreja, o filho como um líder de ministério. E calma lá, você precisa entender que os chapéus mudam, o caráter não muda. Ótimo. Então a minha esposa é líder do ministério de louvor. Eu trato ela como minha esposa, eu troco o chapéu, eu sou marido. Mas na hora que o assunto é ministério de louvor, eu tenho que deixar claro que eu estou trocando o chapéu. Amor, eu vou falar com você agora como pastor. Isso que aconteceu, inadmissível, papapá, conversamos. Pastor, líder de ministério. Aí eu tenho que deixar claro, estou mudando o chapéu. Tem que ter essa maturidade. E equilíbrio, maturidade com equilíbrio. Porque sem esse equilíbrio, filhos estão odiando a igreja, estão dizendo, pô, a igreja está roubando meu pai, transformou meu pai em um monstro. Então esse livro, pastor... vai ajudar muita gente nessa direção. Tá aqui, ó, fica aqui a dica então. O poder e o impacto de uma visão, o alfabeto de um líder. Ele está em todas as plataformas digitais. Isso. As maiores livrarias também. Depois a gente vai colocar no vídeo o site, tudo, a loja virtual do senhor também. Tem uma editora acesso. TDB. Esse, a princípio, não está porque é a Thomas Nelson que está distribuindo. Né? Ok. Mas pela editora tdb.com.br e pelo liderandocoexcelência.com.br, liderandocoexcelência.com, vocês conseguem ter acesso a todo esse material. Que legal, pastor. Bom, tem mais livros aqui, né? Ah, tem. E esse aqui é quando os não se tornam uma bênção. Como manter aberta a porta que Deus abre. Eu falo da vida de José. Eu acredito que o papel de Deus é abrir uma porta para o ser humano, e o papel do ser humano é entrar por essa porta e mantê-la aberta. Um exemplo que eu dei até ontem na igreja. Casar é muito fácil. As pessoas dizem, não é. Difícil achar alguém para casar com você. Mas quando você acha alguém, você vai no cartório e fala, quero casar, você assina o documento. Agora, se manter casado é um outro processo, assunto. Né? E por que as pessoas se separam? Porque elas não aguentam o processo. E que processo? Dos nãos. Todo não na sua vida, é a ideia de Deus de te dar autoridade para sustentar um sim. Então eu falo da vida de José, que recebeu inúmeros nãos, mas ele nunca desistiu. E ele nunca fugiu nem da cadeia que Deus colocou ele. Por causa disso, quando ele assumiu o governo do Egito, ele não perde, ele sai de lá morto. Ou seja, quando o sim chegou, vai até o final. Todo o não deu suporte para ele sustentar o sim. Por que as pessoas então perdem as oportunidades que Deus dá? Porque ele não quer ser, ele olha o não como um castigo. Deus não está no meu lado. Pelo contrário, ele está te dando autoridade. Porque a dor que você sente é a dor que você pode curar. E eu falo isso nesse livro. Tem o sim, o não e tem o sim, mas agora não. E nesse caso eu trato a ideia do sim. Tipo assim, tem coisas que Deus te chamou, ele falou, eu vou te dar. Quando Deus falar não, desiste, nem luta, porque já você vai dar murro em ponto de faca. Já tá. Esse livro eu não falo isso, eu falo quando você tem uma certeza. Cara, José sabia disso. Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho. Então ele me deu um sim, sim, eu te dou um sim. Mas para que o sim se torne sim, você vai ter que enfrentar os nãos. E aí o livro é bem interessante. Muito legal, pastor. Vou estar lendo com carinho esse livro. Legal. Pastor, quero deixar aqui minha gratidão pela sua participação. Quero que você deixe um recado para os pastores que têm nos acompanhado, para os líderes que têm buscado os nossos treinamentos. Deixe um recado para essa geração aí que está com sede, que deseja algo a mais. Amém. Querido, não desista. Tá? A Bíblia diz que Deus não, nós não somos aqueles que desistem, aqueles que olham para trás. Então, todo o processo difícil que você passa, acredite, é Deus te dando autoridade para poder um dia contar uma história, e as pessoas ouvem histórias, né? Contar uma história com propriedade. Não é o que você leu num livro, mas é aquilo que você venceu por uma experiência própria. Então, não desista. E se você está assistindo aqui é porque você está buscando um crescimento. Continue. João Marcos ele diz o seguinte: se você estuda liderança 5 anos, você começa a entender o assunto. 10 anos você se torna um expert. Mas depois de 20 anos as pessoas vão olhar para trás e vão dizer como ele é tão sábio assim. Eles não vão conseguir lembrar dos 20 anos que você estudou, sim, mas você vai conseguir mudar as pessoas através dessa sabedoria. Então, não desista. Puxa, eu comecei agora. Não desista. Tem até a volta de Jesus para você ser um sábio nessa área.
Mas eu posso te garantir, se você não desistir, daqui a alguns anos você vai procurar ou o pastor ou a mim, ou você vai nos encontrar e vai dizer, cara, como valeu a pena. Amém? Isso em todas as áreas. Que legal. Fica aí com essas dicas. Pastor Marcelo Bigardi, agradeço Obrigado. pela sua presença, por ter dado esses minutos para nós aqui, que certamente vai abençoar muita gente. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos que estão nos assistindo.